Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Se alguém nos dissesse que nós temos um coração de pedra, provavelmente nós ficaríamos tristes e chateados, porque nos custa pensar que temos um coração duro como uma pedra. Ao contrário, pensamos que temos um coração bom, de modo que essa pessoa que nos dissesse isso estaria sendo injusta, nos ofendendo até, né, ou fazer uma afirmação dessa. Realmente nós temos um bom coração, me atrevo a dizer que todos que estão aqui, escutando a meditação, têm um coração capaz de se compadecer, de ter misericórdia dos outros. Coloco, sei lá, algum exemplo. Se saísse hoje e encontrasse na rua um bebezinho, abandonado, com certeza nós pegaríamos essa criança, faríamos algo por ela, não deixaríamos a criança morrendo abandonada. Se nós encontrássemos, né, um amigo que teve um acidente, mesmo uma pessoa desconhecida, e que por causa disso bateu a cabeça e está lá no chão, jogado, e precisa ir para o hospital, precisa, né, ser atendido, com certeza nós faríamos algo, chamaríamos uma ambulância, levaríamos essa pessoa até um hospital, porque não dá para ficar indiferente. Ninguém tem um coração tão insensível, né, que deixasse, né, essa pessoa morrendo. Sei lá, na pandemia desse ano, passado, nesse ano ainda que estamos, né, no meio de uma pandemia, ao perceber quanta gente vai para o hospital, quantas pessoas, né, morrem por causa dessa doença, todos sentimos compaixão, sentimos misericórdia, nosso coração reage, não ficamos, né, com um coração duro, fechado, de modo egoísta, como se não tivesse nada a ver conosco, rezamos por essas pessoas, procuramos consolar, de modo que muitas vezes o nosso coração é um coração, como diz a Sagrada Escritura, de carne, um coração grande, um coração misericordioso. A questão é que nem sempre é assim. Não é verdade? Eu acho que todos temos experiência de momentos, situações da vida, nas quais nosso coração ficou insensível. E ao invés de ter misericórdia, ficamos com raiva, ficamos com mágoa, e não soubemos ajudar uma pessoa que precisava e desprezamos alguém. Isso pode acontecer, talvez aconteça dentro de nós, de modo que convive ao mesmo tempo esse coração bom, esse coração misericordioso, com um coração duro, com um coração sem compaixão. Isso vale até em relação a Deus. Sei lá, não sei se você já viu, se não viu, te aconselho, agora que começa a quaresma, ao longo dessas semanas, assistir o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Qualquer pessoa que tem fé, que entende que Jesus está sofrendo tudo que ele sofreu por nós, pelos nossos pecados, que morre na cruz para nos salvar, e acompanha todo o processo, né, injusto, né, no qual Cristo foi condenado, e tudo aquilo que ele padeceu por nós, a flagelação, a coroação de espinhos, a cruz, a morte, mais humilhante da antiguidade, com tanta dor.
qualquer pessoa se comove, qualquer cristão reage e percebe que, poxa, que precisa retribuir o amor de Deus, precisa agradecer, né, a Ele por tanto amor. Nós não ficamos insensíveis com Deus ao ver o filme da paixão, ao ler o Evangelho, né, o relato da paixão de Nosso Senhor. Só que em outros momentos pode acontecer que eu ofenda a Deus com os meus pecados, que eu diga não a esse Deus que me ama tanto, por causa da minha preguiça, do meu egoísmo, da minha sensualidade, do que for, e eu não sinta nada, e eu não sinta dor, e eu não fique incomodado por estar ofendendo a Deus. Por que será que existe essa alternância de sentimentos dentro de nós? Será que eu posso dizer mesmo que eu tenho um coração bom, coração de carne, ou tenho que reconhecer que o meu coração às vezes é um coração de pedra, um coração duro? Olha, eu acho que nem uma coisa nem outra. A questão que a Quaresma nos ajuda a considerar é que os sentimentos no ser humano, em cada um de nós, não são livres. Muitas vezes o nosso sentimento não acompanha aquilo que seria o bom, aquilo que seria o de se esperar, né? Aquela reação que deveríamos ter. Às vezes o sentimento nos escraviza, nós ficamos dominados por um mau sentimento. Sentimento de raiva, de ressentimento, um sentimento de frieza, indiferença em relação a alguém, ao invés de ter um sentimento de carinho, de preocupação, de sentimento de misericórdia. E o que fazer? Primeiro, entender que isso é o normal em nós. O sentimento não é livre, o sentimento vai e vem. O sentimento, nós não temos um controle total sobre ele. Se nós formos conduzidos pelos nossos sentimentos, haverá sempre essa mudança, né, do bom coração para o mau coração, de um coração misericordioso para um coração duro. É preciso aprender a amar. A Quaresma nos pede que nós cresçamos no amor, que o nosso coração, os nossos sentimentos sejam como sentimentos de Cristo, o coração de Cristo, que é modelo para nós. E como chegar a isso? Veja, dou um exemplo. É preciso utilizar a inteligência e a vontade, que são livres em nós. Nós temos uma razão, nós temos uma inteligência que nos diz o que é bom, que nos diz o que é certo, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Nós temos uma vontade que deve seguir essa inteligência, seguir essa luz que nos dá a verdade, que nos chega através da razão. O sentimento nem sempre acompanha. Vamos pensar que a gente tenha brigado com a nossa mãe. Eu tenha, sei lá, discutido com a minha mãe. E eu estou com um coração meio fechado para ela, com uma certa mágoa, um pouco, né, com uma certa raiva. Só que eu penso, poxa, eu não devo pensar isso da minha mãe, não devo tratá-la mal, porque ela me deu a vida, ela me educou, ela me ama tanto, ela merece o meu carinho. Então eu começo a pensar, eu começo a meditar, eu começo a utilizar a minha razão e eu começo a entender que minha mãe merece o meu amor. E eu livremente faço o propósito de me aproximar dela e pedir desculpas. E dar um beijo, e fazer as pazes. E eu realmente me deixo conduzir por essa decisão livre, e me reconcilio com a minha mãe. Pois isso é a liberdade, isso é o amor verdadeiro. Isso é não ser escravo do sentimento. Se eu me fechasse num sentimento lá de mágoa e ficasse dizendo, não vou pedir desculpas, não quero saber, não estaria sendo livre, não
estaria amando como Deus pede que nós amemos. Agora veja que isso não é algo espontâneo, não é algo puramente sentimental, puramente assim, né? Natural. Não, eu preciso de um esforço, eu preciso de uma reflexão, eu preciso fazer um propósito. É preciso aprender a amar. O amor não é sinônimo de sentimento. O amor não é algo puramente sentimental, puramente emocional. Ainda que os sentimentos tenham um papel na nossa vida, um papel importante. Deus nos colocou emoções e é preciso também amar com o coração, com sentimentos, mas sabendo que às vezes isso não é espontâneo. Coloco um outro exemplo. Jesus nos disse que é preciso amar até mesmo os inimigos. Mas como que eu posso amar um inimigo? Acho que nenhum de nós tem um inimigo assim, né? Alguém que nos persiga, Mas de todo jeito, quer dizer, a ideia, né, de, poxa, uma pessoa que me persegue, uma pessoa que me maltrata, uma pessoa que não gosta de mim, como que eu vou amar essa pessoa? Será que é possível? Será que é razoável? Vamos achar que não, isso é absurdo, que eu devo realmente pagar o mal com o mal e ter ódio dessa pessoa e desprezá-la. Só que a fé não diz isso. A fé nos diz que essa pessoa é meu irmão, que ela tem uma dignidade, que ela merece respeito e que se ela está se comportando mal, eu devo ter misericórdia dela, como Jesus, que do alto da cruz rezou por aqueles que o condenaram à morte. Não teve raiva, não se vingou do crime que estavam cometendo, né? Jesus reza por eles. Jesus os perdoa, tem misericórdia, pois eu devo fazer o mesmo. Só que eu só vou conseguir isso com a ajuda de Deus, se eu pedir, né, na oração, se eu procurar imitar Jesus Cristo, se eu souber, né, controlar o meu sentimento, que é contrário a isso. Isso não precisamos ir tão longe, imaginar um inimigo. Às vezes nós não temos muita simpatia por alguém. Não é verdade? No colégio, na faculdade, no trabalho, na vida social, na família. De repente tem uma pessoa que eu acho muito legal, muito simpática, e eu me dou bem com ela, sintonizo com ela, e tem outra que eu não tenho tanta facilidade, e me parece um pouco chata, e o meu sentimento me levaria a ficar distante dessa pessoa. Eu tenho que vencer esse sentimento e procurar também a amizade com essa pessoa, e me relacionar bem com ela, e compreender o seu jeito, e cultivar, né, o amor, né, com todos. Então é preciso aprender a amar. Para isso, o primeiro é pedir a Deus. A Quaresma nos conduz a rezar mais, é uma das obras próprias do tempo da Quaresma, né? A vida de oração, fazer oração. E agora mesmo podemos, né, falar com Deus no nosso coração, na nossa alma, e pedir a Ele: meu Deus, me ensina a amar, me ajuda a amar a todos, a compreender as pessoas da minha família, a compreender as pessoas com quem eu me relaciono ao longo do dia, amar também aqueles que se comportam mal. Tem uma história na vida do São José Maria que é muito bonita em relação a isso. Não sei se você sabe, na Espanha, nos anos 30, houve uma guerra civil, durou quase 3 anos, e houve uma grande perseguição à Igreja Católica, né, o comunismo, né, queria tomar conta da Espanha e queria destruir a Igreja, a tal ponto que foram assassinados 7.000 padres e freiras ao longo desse período. E o padre José Maria, né, teve que se esconder, né, porque se fosse encontrado, era uma pessoa conhecida, teria sido morto. E o fato que, mesmo antes da guerra, já havia um clima hostil, um ambiente, né, de perseguição à Igreja, aos católicos, aos padres. E num certo dia, o São José Maria pegou um ônibus, estava de batina,
e ao seu lado tinha um homem, um pedreiro, um homem que além do mais estava todo sujo de cal. E aquele homem, pelo visto, não gostava nada dos sacerdotes. Então, aproveitando o balanço do ônibus, cada vez que o ônibus parava, ele se jogava em cima do São José Maria, de tal modo que a batina preta ia ficando branca, ia sujando, ficando cheio de manchas, e se via que ele fazia de propósito, né? E as primeiras vezes o São José Maria não fez nada, não disse nada, aguentou aquilo. Podemos pensar, chegou uma hora que ele explodiu, né? Uma hora que ele já perdeu a paciência, ficou com raiva e... Pois não, chegou uma hora que ele fez o seguinte: o ônibus parou, ele olhou para aquele homem, o seu rosto, e com um sorriso disse: vamos terminar o serviço. E o abraçou. O homem ficou totalmente desconcertado, de longe esperava essa reação, cheia de caridade, de misericórdia. Talvez graças a isso tenha, sei lá, se convertido, tenha pelo menos, né, tido menos preconceito, né, com a igreja, com os padres. Mas é preciso vencer o sentimento que talvez tenha brotado numa hora dessa de raiva, de desejo de vingança, para viver a caridade, para compreender que aquele homem, talvez pela educação que teve, pela sua história de vida, muito bem, tinha essa visão negativa, né, da religião e agia daquele modo. Então é preciso fazer um esforço de compreensão, um esforço para ver no outro um irmão. O Papa Francisco escreveu a última encíclica, que tem como título Fratelli Tutti, todos irmãos. Todas as pessoas, também aquele bandido que está na cadeia, é meu irmão em Cristo, meu irmão na fé, filho de Deus, e eu devo rezar por ele para que ele se converta, se ele tem uma vida errada, para que ele mude de vida, mas não ter raiva, não desprezá-lo. Isso eu só consigo se eu aprender a amar. Porque senão eu vou ser egoísta, senão eu vou reagir mal, senão eu vou desprezar, eu vou deixar que o meu sentimento aflore e me escravize. Isso nos faz pensar que o amor verdadeiro exige sacrifício, que o amor é doação, que o amor é o que Cristo fez por nós. Para Jesus morrer na cruz não foi espontâneo. Pelo contrário, ele teve medo. Antes da paixão, Jesus vai fazer oração e pedir forças ao Pai para abraçar a cruz. Porque sabia que ia sofrer muito e o sentimento era um sentimento de aversão àquele sofrimento. Mas ele pede forças, reza, e pensando em nós, em cada um de nós, nos nossos pecados, para nos libertar, para nos perdoar, para nos abrir as portas do céu, nosso Senhor é capaz de morrer na cruz, de nos amar até esse extremo, até esse limite, de dar a vida por nós. Eu penso que essa é a mudança que Deus nos pede na Quaresma, para todos nós, para mim também. Um amor à medida do amor de Cristo, um coração que se dilate, que cresça, onde caibam todos. Então, eu queria dar duas sugestões, dois modos, né, de se exercitar nisso na prática. Primeiro, no que se refere em relação a Deus. Como que eu posso amar a Deus de verdade, amar a Deus com todo o coração, como diz, né, o primeiro mandamento. Tem uma história, uma lenda da Idade Média, que diz assim, que um criminoso que andava por todos os lugares, né, matando e roubando, e que tinha uma vida muito errada, num certo momento passou por uma igreja e resolveu se confessar. Talvez pela Quaresma, era católico, batizado. Entrou lá, procurou o padre, falou seus crimes, e o sacerdote viu que ele não estava muito arrependido, que talvez estava fazendo aquilo mais por uma rotina, um costume, precisava de uma conversão do coração, né?
maldade da sua vida e se arrepender de verdade. Então ele deu uma penitência para esse homem um pouco diferente. Aparentemente até muito simples de cumprir, porque a penitência consistia em encher um balde de água. E o padre deu para ele o balde. Ele falou assim, muito bem, cumprirei a penitência. Saiu de lá, foi na primeira fonte, encontrou lá na vila, onde se encontrava. Na hora que ele tentou encher o balde, percebeu que o balde não enchia. Não é que estava furado, não é que, né, mas o fato é que ele não conseguia encher. O balde se esvaziava e a água não ficava dentro. E achou muito estranho aquilo. E pensou, bem, talvez tenha aqui um rio. Ele foi até um rio e tentou encher o balde no rio. E o fato é que também nada. Né? Começou a ficar preocupado porque queria receber o perdão, cumprir a penitência, se reconciliar com Deus, mas viu que estava difícil. Então falou assim, de repente precisa ser de água salgada. Então ele foi até o mar e encheu lá o balde no mar, com as ondas, e o fato que também o balde continuava vazio. Ele começa já a ficar bem preocupado e bem triste, porque senta no chão, começa a lembrar de tudo que tinha feito ao longo da vida e do mal que tinha realizado e tantos crimes. E aí sim ele se dá conta das suas ofensas a Deus, que precisava mudar de vida, do sofrimento que tinha causado a tantas pessoas. E naquele momento ele sente uma dor no coração, uma dor sincera, um arrependimento profundo, e derrama uma lágrima. A lágrima cai dentro do balde, e o balde fica cheio. É uma lenda, mas uma lenda que nos faz pensar, que nos ajuda a entender a importância da contrição. Dor de amor, dor de ter ofendido a Deus, arrependimento, esse Deus tão bom que morreu por mim, e eu o maltrato, e eu o ofendo com os meus pecados, e eu tantas vezes digo não a esse Deus que me ama tanto. Não é que necessariamente eu preciso chorar os meus pecados, ainda que Deus pode nos conceder esse dom, mas eu tenho que sentir dor. E não é uma dor espontânea, eu só vou sentir essa dor se eu meditar na paixão, se eu fizer oração sobre a paixão de Cristo, se eu rezar, se eu pedir a Deus essa graça da contrição, se eu fizer exame de consciência, fizer um balanço dos meus pecados, da minha vida, como aquele homem fez na hora que começou a pensar sério em tudo que tinha realizado, e ao mesmo tempo, se eu fizer o propósito de me confessar, de fazer uma boa confissão, procurando o sacerdote, para me reconciliar com Deus. Um propósito, uma dúvida de cumprir a penitência que Ele nos dê, o conselho que vai também nos dar. Vencer a tentação que algumas pessoas têm, me atrevo a dizer que muitos amigos nossos, muitos parentes, ainda tem um raciocínio que é o seguinte: eu me confesso diretamente com Deus. E ao invés de aproveitar a quaresma para procurar o padre e fazer uma confissão, simplesmente acham que é suficiente pedir perdão para Deus. E esquecem que Jesus, ao vir à Terra, Jesus que é o próprio Deus que se fez homem, ele instituiu o sacramento da confissão, ele disse o caminho que deveríamos seguir para nos reconciliar com Deus, que é procurar o padre, que é fazer a confissão, e aí sim, somos perdoados. Tem uma história que uma vez uma mulher chega na sacristia, depois da missa, e diz para o padre: padre, eu não consegui vir à missa, mas eu queria comungar, o senhor me dá a comunhão, por favor? E o padre poderia até dar, se a mulher estivesse bem disposta, bem preparada, se tivesse faltado à missa, não por culpa própria, mas o fato é que ele viu que era uma pessoa que nunca ia à igreja,
e não parecia muito preparada para receber a comunhão, e pergunta para ela: mas a senhora sabe o que é a Eucaristia, está preparada? Se confessa, se confessou para receber a hóstia, para comungar? E ela responde: eu me confesso sempre diretamente com Deus. Não me diga. Aí o padre pensou um pouquinho e disse: tá bom, então pede a comunhão diretamente para Deus também. E não deu a comunhão para ela, porque realmente não estava com condições de receber Jesus na hóstia santíssima. Será que às vezes nós também não somos muito assim flexíveis na nossa fé, nos ensinamentos de Cristo, fazemos os nossos próprios mandamentos? Então, ao invés de seguir o que Jesus indicou, não, eu vou pelo caminho mais fácil, aquilo que me agrada mais. Vencer essa tentação agora na Quaresma, fazer uma boa confissão, se possível várias confissões, confissão sincera, uma confissão contrita, vencendo o que for a vergonha, se vem a vergonha, a preguiça, se aparece a preguiça, para poder receber o perdão de Deus. E o segundo conselho que eu queria te dar, também aplico a mim, para que a gente tenha um coração de carne, um coração grande, um coração bom, não só pedir perdão a Deus, mas perdoar os outros. Não ter mágoa de ninguém. Até isso, pensando, poxa, Deus me perdoa tudo, me perdoa sempre. Que sentido tem que eu despreze alguém? Que eu guarde no meu coração um ressentimento, que eu não fale com tal pessoa, que eu não queira dar o perdão. O Papa Francisco, na mensagem que nos mandou para a Quaresma desse ano, ele nos recorda isso: recebendo o perdão no sacramento da confissão, que está no centro do nosso processo de conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do perdão. Tendo recebido nós próprios, podemos oferecê-lo. Será que nós precisaríamos nos aproximar de alguém, nos reconciliar com alguém ao longo desse tempo de Quaresma? Talvez uma pessoa da nossa família, talvez um colega, alguém que pode ter nos feito algo de ruim, ter falado mal, ter, tido uma atitude, que nos decepcionou. Perdoar. Sempre é possível perdoar. Tem uma história de um santo, não sei se você já ouviu falar, não é muito conhecido, pelo menos para nós, um santo austríaco que viveu no século XVIII, chama São Clemente Maria Hofbauer. Esse homem se dedicou a cuidar dos pobres na rua, dos doentes, e ele pedia sempre esmolas, e comida, para as pessoas, para poder alimentar os pobres, para poder ajudar os doentes. E num certo dia ele bate à porta de uma casa, vem uma mulher, ao perceber que era um padre, que ele estava de batina, faz uma cara muito feia, o recebe assim, uma frieza enorme, e o homem cumprimenta ela e diz: olha, eu queria te pedir um favor, eu tenho aqui muitos pobres que precisam se alimentar, e eu precisaria de uma esmola, de uma ajuda, ou um pouco de comida, a senhora poderia me dar, por favor? Ela olha feio assim, e diz: não, o senhor espere aí que eu vou buscar lá dentro o que o senhor merece, vou buscar algo para os seus pobres. E aí ela vai, demora lá uns minutos, volta com um balde cheio de água suja, se aproxima do padre e joga na cara dele. O padre leva um susto, fica todo molhado, todo sujo e assustado com a atitude daquela mulher. Se recompõe, pega um lenço, enxuga o rosto e diz para ela: agora que a senhora já me deu o que eu mereço, que tal me dar alguma coisa para os meus pobres? Então, lógico, a mulher fica muito impressionada, até semelhante àquela história do São José Maria, e vendo a reação desse homem,
pede perdão, vai buscar lá dentro uma esmola gorda, se converte, se aproxima da igreja e se torna colaboradora daquele sacerdote até o final da vida. Ele soube perdoar. Será que nós sabemos perdoar? Ninguém vai jogar um balde de água suja na nossa cara, nem, né? Não vamos provavelmente ter situações tão heróicas, tão difíceis, mas no dia a dia, às vezes é preciso perdoar uma palavra atravessada, uma bronca um pouco injusta, algo que, poxa, não me agradou muito daquela pessoa, que ela esqueceu, que ela não fez, que ela... Será que eu sei vencer essas pequenas mágoas, que eu sei, amar as pessoas como elas são, com os seus defeitos, com as suas fraquezas? É algo importante para a Quaresma. Então vamos terminar fazendo algum propósito. Talvez isso, um propósito em relação a Deus. Como que eu posso me aproximar de Deus nessas semanas de preparação para a Páscoa? Uma confissão, uma dúvida, rezar um pouco mais. Em relação aos outros, como que eu posso estar mais próximo das pessoas e pensar em algo, algum serviço para prestar na nossa casa, ou para os pobres, para as pessoas necessitadas, mas antes de tudo, a caridade do perdão, amar a todos. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que soube estar ao pé da cruz, perdoando aqueles que condenavam o seu filho, amando também aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Vamos pedir a nossa Mãe do Céu, nos ajude a ter um coração grande, um coração à medida do coração de Cristo, para que assim possamos nos preparar bem para a Páscoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.